Meus queridos irmãos, a paz de Cristo. Feliz ano novo para vocês. Irmãos, o ano acabou, mas a vida continua. O que não deu certo no ano passado vai dar certo este ano. O segredo da fé é nunca olhar para trás. A Bíblia diz que nós somos da fé e não como aqueles que olhamos para trás. Nós temos um alvo. E nós lutamos pela fé que uma vez nos foi dada. A fé não desiste. A fé é a certeza. A fé é a convicção. E nós somos da fé. Quem é da fé diz amém. Muito feliz em poder participar com vocês neste momento tão especial. Obrigado, pastor Igor. Obrigado, Adevec Pingo d'Água. Bom estar aqui com o meu conterrâneo, adorando ao Senhor. E hoje nós vamos meditar num texto muito conhecido, em Lucas capítulo 5, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 5. Você já ouviu inúmeras vezes alguém falar sobre este texto. Eu também já falei muitas vezes. E hoje vamos falar mais uma vez. Lucas, capítulo de número 5. Glória a Deus. Todos encontraram? Certa vez, quando a multidão o apertava de todos os lados para ouvir a palavra de Deus à margem do lago de Genezaré, ele viu 2 barcos junto à praia do lago e os pescadores desembarcados lavavam as redes. Vocês podem repetir bem forte comigo? Lavavam as redes. Vamos lá de novo? Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que afastasse um pouco da terra. E então sentou-se do barco e ensinava as multidões. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar largo e lança as vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, temos trabalhado a noite toda e nada apanhamos, mas sob tua palavra lançaremos as redes. Quando fizeram isto, apanharam uma grande quantidade de peixe, que as redes começavam a se romper. Então eles fizeram sinal ao companheiro do outro barco para que fossem ajudá-los. Eles foram, encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Amém. Quantos podem dizer amém? Quantos desejam ouvir a palavra de Deus hoje? Irmãos, nesse início de ano, geralmente nós iniciamos com uma série de mensagens de orientação, de instrução, para que o nosso ano possa ser mais produtivo, nosso ano pode ser melhor, pode ser mais próspero. Este texto ele chama muito a minha atenção porque Jesus está à beira de um lago pregando, quando 2 pescadores descem do barco. Diga comigo, 2 pescadores. Vamos lá bem forte? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem já aqui pescou? Quem já pescou aqui? Pastor, eu já pesquei. Eu também já. Agora, quem aqui é pescador por profissão? Pastor, eu vivo da pesca. Tem alguém aqui que vive da pesca? Não. Não é diferente o pescador amador do profissional? O pescador amador, ele pesca por hobby. Ele pesca por prazer, por passeio. Sim ou não? Ele sai para pescar com a turma. Ele gasta muito mais dinheiro com a viagem do que ele pega de peixe. Às vezes eu vou pescar na roça, o que eu gasto de gasolina dá para me comprar peixe o ano todo. Mas eu vou pescar assim mesmo. E às vezes não pego nada. Porque para mim pescar é uma diversão. Agora aqui não, pastor Igor. Aqui eu estou falando de pescador profissional. Pescador profissional. O pescador profissional, ele sabe onde está o peixe. Ele sabe a profundidade da água. O tipo do peixe que come, que não come. O peixe barato, o peixe caro. O peixe que pega em água rasa, o peixe que pega em água profunda. O peixe que cai em rede, o peixe que está no anzol. Então, aqui, Jesus está falando de pescadores profissional. Diga comigo de novo, pescador profissional. Você que não é profissional na pesca, e eu, se nós sairmos para pescar e não pegar nada, repita comigo assim, tudo bem. Agora, e se um profissional sair para pescar e não pegar nada? Tá tudo bem? Não. Porque não é normal alguém saber fazer e não dar certo.
A pergunta que eu faço para vocês hoje é essa: é normal tanta gente preparada? Vou falar do ministerial ao profissional. Gente que tem tudo para ser um sucesso, gente que é bom no que faz. Tem gente que é bom demais para vender, tem gente que é bom demais para comprar, tem gente que é bom no que ele faz, na profissão que ele faz. Ninguém consegue fazer como ele faz. Por que pessoas que sabem fazer estão fazendo e não está dando certo? Eu vou provar para vocês que o problema não estava no mar tinha peixe. O problema não estava na rede, o problema não estava no barco. Como que alguém que sabe pescar sai para pescar e não pega nada? Tem pessoas que têm tudo para ser feliz e não são. Tem tudo para ser próspero e não são. Tem gente que ele tem muito mais ideia do que um milionário. E nenhuma ideia dele funciona. Nenhuma ideia dele dá certo. Pastor, não dá para entender. Eu sei fazer. Eu sei como fazer, mas quando eu vou fazer, dá errado. O Pedro, ele pesca uma noite inteira, porque a noite é o melhor horário para pescar. Quando ele desce do barco, ele está lavando as redes. E Jesus está pregando para a multidão exatamente no momento em que Pedro está lavando as redes. Enquanto Pedro está lavando as redes, Jesus está pregando. Jesus está? Chego lá, paciência. Pedro lavando as redes e Jesus pregando. Sabe qual é o problema de muita gente que sabe fazer? Por ele saber fazer, ele não para ouvir o que Jesus está falando. Quantas pessoas você conhece que sabe fazer e quando faz dá errado, porque tudo que ele faz é sem direção? Ele não escuta Jesus para fazer nada. Você conhece alguma moça assim? Bonita. Todo rapaz quer namorar com ela, nem o namoro dela dá certo, porque nem o namoro dela é na direção. O camarada é profissional, todo lugar que ele entra ele sai, não para em empresa nenhuma, não para em lugar nenhum, tudo que começa a fazer não termina, começa uma campanha quebra, começa a ler um livro quebra. Gente que tem tudo para dar certo e está dando errado, porque não para ouvir. O Pedro, Jesus está pregando e ele está lavando as redes decepcionado. O Pedro representa, pastor Igor, um grupo de pessoas na igreja que fica se perguntando: se eu sei fazer, por que não dá certo? Se eu sei fazer, por que a minha pescaria não dá certo? Aí sabe o que Jesus faz? Jesus pede para entrar no barco dele, porque o barco dele está vazio. A pesca deu errado. A pesca deu? Aí Jesus, para dar uma chance para o Pedro, Jesus pede para entrar no barco do Pedro. E quando Jesus entra no barco do Pedro, você só me escuta aqui, 10 minutinhos eu chego lá. Quando Jesus entra no barco do Pedro, o barco do Pedro está vazio. O barco do Pedro está vazio. Você sabia, irmãos, que tem um grupo de pessoas que Jesus só consegue entrar no barco dele quando o barco dele está? Porque se a pescaria dele der certo, ele não deixa Jesus entrar. Ele vai dizer para Jesus: tem muito peixe no meu barco, aqui não tem lugar para o senhor. Tem gente que quando está dando tudo certo, Jesus não tem espaço para entrar na vida dele. Ou você está achando que no culto da vitória, a maioria das pessoas que vem só porque estão felizes. Não, vem buscar alguma coisa, porque está dando errado. E quando dá errado, a gente deixa Jesus entrar. É quando está dando errado que o topete da gente diminui, a gente se humilha mais. Está dando errado. Quando deu errado, Jesus diz: posso entrar no barco? Pedro diz: pode. Não tem peixe. Aí Jesus entra no barco de Pedro. Escute isso, quem está me ouvindo diz amém. E o barco de Pedro, que só servia para pescar, agora está servindo como altar. Está servindo como? Mas antes só servia para... Porque o que era usado só para o uso de Pedro, Jesus está dizendo que agora também serve para o uso dele. O dia que você entender que o que você tem que ser usado também por Jesus. Esses dias um irmão colocou assim, lá em Minas Gerais, porque aqui não acontece isso. Ele colocou no carro dele assim: propriedade particular de Jesus. Eu disse: esse carro é de Jesus, irmão? Ele falou: é, pastor. Eu disse: qual foi o dia que esse carro buscou o enfermo para trazer para a igreja? Qual foi o dia que esse carro deu carona para os irmãos na chuva, que estão indo embora para casa? Qual foi o dia que esse carro foi usado para fazer visita às pessoas? Ele falou: nunca foi usado. Eu falei: não, então esse carro não é de Jesus, irmão. Esse carro é seu. Você só usa esse carro para você, você só usa esse carro para o seu bem prazer, você só usa esse carro para o passeio. Seja honesto, diga que o carro é seu e tira o adesivo, porque esse carro não é de Jesus. O problema é que tem barco que só é da gente.
e a gente só usa para a gente. E Jesus, essa noite, Jesus está dizendo: eu quero fazer do teu barco um altar. Você pode dizer isso para o teu irmão? Diga para o teu irmão: eu quero fazer do teu barco um altar.